Olá, meus amigos e minhas amigas. Vocês sabem o que significa o intervalo interjornada? Pois é, eu já expliquei a vocês em outro vídeo a questão do que significa o intervalo intrajornada, que é entre a jornada de trabalho. E esse interjornada, eu vou explicar a vocês. Seguinte, primeiro quero explicar o que é jornada. Jornada é o período em que o funcionário trabalha diariamente e que pode variar essa jornada a depender do tipo de contrato de trabalho, da atividade exercida. Sendo regra geral, são de 8 horas diárias essa jornada e 44 horas semanais, com exceção da jornada 12 por 36, né? Como o nome está dizendo, que a jornada de trabalho é 12 horas trabalhadas e 36 horas, né, de descanso. Retomando a questão do intervalo interjornada, então o funcionário ele tem direito a um período de descanso de no mínimo 11 horas corridas entre uma jornada de trabalho e a de outro dia. Então esse é o interjornada. É quando você faz sua jornada de trabalho, você trabalha e termina seu trabalho, vai para casa. Então esse período ele é chamado de interjornada, que é fora da jornada de trabalho, e dentro desse período o funcionário tem o direito dessas 11 horas de descanso. Além dessa interjornada, dessas 11 horas de descanso, o funcionário também ele tem direito ao descanso semanal remunerado, né? Que a lei diz que é preferencialmente aos domingos, mas isso vai depender, né, da atividade da empresa, das escalas em que a empresa traz na sua jornada de trabalho. Então, esse descanso semanal remunerado, que são de 24 horas, certo? Mais as 11 horas desse intervalo interjornada, que é depois da jornada, tem que ter no mínimo 35 horas, certo? A fundamentação está no artigo 66 da CLT e também no artigo 67, né? A empresa ela deve pagar na integralidade as horas que foram subtraídas nesse intervalo. Então, se qualquer empresa subtrair, não conceder essa jornada, né, essa interjornada do funcionário, esse descanso, ela vai ter que indenizar o funcionário. Só que na forma do quê? De horas extras, que vai ser diferente do intrajornada, que não será como hora extra, mas como uma indenização no valor de 50% daquele horário, daquela quantidade de horas ou de minutos que foram subtraídos do intervalo intrajornada. O artigo 7º, inciso também 5º da Constituição Federal, ele concede o direito ao repouso semanal remunerado, ao OJ 410 da SDI 1 do TST, caso o repouso semanal remunerado das 24 horas, né, não seja concedido ou concedido após o 7º dia consecutivo de trabalho. Então, vai estar suprimindo e a empresa vai ter que pagar como hora extra, mais os 50%, no mínimo, né? Porque existem convenções coletivas que podem colocar com maior percentual. A súmula 146 do TST, ela fala que trabalhos prestados em domingos e feriados que não forem compensados em outro dia deverá ser pago em dobro, porque existem atividades, né, empresas que têm atividades que elas são permitidas que essas empresas abram, né? Elas possam ter sua atividade feita nos domingos ou nos feriados. Mas para isso elas têm que ter suas escalas, ela tem que conceder folgas aos funcionários em outro dia, sempre verificando essa questão do intervalo interjornada e também do repouso semanal remunerado, que são de 24 horas, com as 11 horas do intervalo interjornada, 35. Mas, normalmente, o intervalo interjornada são de 11 horas. O de 35 é quando coincidir o intervalo interjornada, depois da sua jornada de trabalho, que são 11 horas, mais o repouso semanal remunerado, que pode coincidir no domingo ou num dia de folga. Também lembrando que caso esse intervalo não seja cumprido,
como eu já disse, o empregado ele vai ter o quê? Direito a receber, como eu já falei, como horas extras, acrescidas de no mínimo 50% quando for dia normal. Quando for em dias de feriados, será a 100%. Essa é em regra geral. Então, e a fundamentação está na OJ 355 da SDI 1 e do TST. Fica aqui essa informação também de muita importância, da qual as empresas devem ter bastante cuidado no momento de conceder, né, os intervalos, tanto intrajornada quanto interjornadas, porque pode coincidir em uma indenização somente, que é no caso do intrajornada, suprimindo os minutos, as horas do repouso para alimentação, né, para descanso, como também servindo como horas extras, pagando as horas extras com o acréscimo de no mínimo 50%, quando for suprimido, a empresa não conceder esse intervalo, né, por integral, o intervalo interjornada. Obrigada pela atenção e até a próxima.